Visão Espírita. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver. Uma entidade em foco. Amigos do Visão Espírita, para nossa satisfação, aqui está ao nosso lado a Janete Querido, presidente do Centro Espírita União e Caridade de Taubaté, que está recebendo num seminário de final de semana nada menos que Jacob Melo. Janete, fala para os nossos amigos do Visão Espírita, você que também é de comunicação, né? Esse evento espetacular que é trazer o Jacó com esse tema magnetismo. Olha, é muito importante, especialmente aqui para o Centro Espírita União e Caridade, porque a vinda do Jacó, aliás, a primeira vinda dele em 2001, se não me falha a memória, praticamente mudou o rumo da casa, né? Porque a proposta dele sobre o trabalho de magnetismo, né, formar magnetizadores para atuar mesmo nessa área dentro do Centro Espírita, ele lançou essa semente, depois aos poucos isso foi germinando, até que com a nossa companheira Cristina de Guadalupe ganhou o formato de um trabalho mesmo, e agora há 5 anos já é desenvolvido esse trabalho aqui na casa. A vinda dele reforça nas pessoas, né, a proposta do magnetismo, a importância, a seriedade que é participar de um trabalho como esse, que envolve pessoas doentes, que realmente vêm em busca de auxílio e tem aquela expectativa de melhora, né? Então, gera uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que incentiva a formação de novos magnetizadores para atuar na área. Essa aqui é uma amiga grande, muito grande aqui em Taubaté, São Paulo. Essa daqui é quem é a culpada de eu estar viajando para cá. Porque eu moro em Natal, eu poderia estar lá numa praia, numa boa. Mas não, ela fica, Jacó, vem para cá, vem para cá. E eu venho, e aqui está a Cristina de Guadalupe, que de Guadalupe ela não tem nada, ela é de Taubaté mesmo. Cristina, dá só um alô aí para o pessoal, que o pessoal vai ficar feliz. Bom, olá para todos. É uma alegria poder estar com Jacó aqui, apesar dele estar reclamando, né? Entre aspas. Eu tenho certeza também que a alegria dele é muito grande, ainda mais num encontro onde temos representantes de tantas casas espalhadas aqui pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em procura de um trabalho que é para a melhoria de todos nós. E só temos que agradecer, Jacó. Em relação a outros trabalhos aqui relativo ao centro, em que você é a presidente, conta para nós as perspectivas. O Centro Espírita União e Caridade vem crescendo. E nós até achamos que, em função do trabalho de passe magnético, as pessoas vêm primeiro em busca de alívio, né, para suas dores, para seus sofrimentos físicos, mas muitas acabam se engajando né, nas atividades da casa, se entusiasmando pela doutrina espírita, porque muitas que vêm em busca de auxílio não são espíritas, mas às vezes acabam até se interessando, né, achando que é uma proposta válida. Então, isso gerou e tem gerado um crescimento, né, do número de participantes, no número de trabalhos também da casa, inclusive nos trabalhos mediúnicos. Teve um aumento de grupos mediúnicos atuando na casa, que atuam hoje na casa.
Ok, nós agradecemos, viu, Janete? E o nosso programa também está sempre à disposição aqui para a gente trocar as figurinhas. Você que também atua nessa área de divulgação aqui em Taubaté. Eu que agradeço, né, em nome do Centro Espírita União e Caridade, a presença de vocês hoje aqui no seminário sobre magnetismo com Jacó Mello, uma presença importante, significativa, é um registro, né, da nossa atividade que é muito importante. Obrigada a você e a Rosana que grava o programa com a gente. Amigos do Visão Espírita, é com grande satisfação que trazemos no nosso programa o irmão conferencista, escritor e magnetizador Jacob Mello. Tudo bem, Jacob? Tudo bem, graças a Deus estamos aqui hoje em Taubaté e tendo essa oportunidade de conversar com você que aí está. Espero ser bem-vindo para você. Jacob, como um especialista num tema aqui dentro do próprio movimento espírita, né? Nós temos aí as polêmicas, que é o magnetismo humano. Magnetismo e espiritismo. Quais os pontos de atrelamento de magnetismo com espiritismo? Bom, o principal atrelamento surgiu com Kardec. Quando Kardec tratou no Livro dos Espíritos e fechou na questão 555, dizendo que espiritismo e magnetismo são uma única e só ciência, ali estava formado o casamento de forma inseparável. E depois ele insiste nesse tema em muitas outras oportunidades, e o melhor de tudo é que não foi só ele, os espíritos se pronunciaram a favor. O que ficou estranho, o movimento espírita se dissociar disso, quando o assunto surge a partir do Livro dos Espíritos, porque não foi que surgiu numa obra menor, numa obra paralela ou numa intriga qualquer. Já surgiu como uma ciência gêmea, irmã do Espiritismo, e inclusive chega ao ponto de Allan Kardec dizer que os progressos do Espiritismo se devem ao desenvolvimento do magnetismo. Então seria como que um filho dissesse: a minha mãe não sei quem é, nem quero saber dela. E infelizmente o negócio é polêmico, porque nós estamos discutindo algo que não deveria ter discussão. Jacob, qual seria, como você definiria o magnetismo animal, assim, até de uma maneira resumida? Também tem uma proposta de Allan Kardec. Por Allan Kardec, o magnetismo animal é exatamente a essência que nós chamamos de fluido, que é o nosso fluido vital. Nós temos vida porque temos esse magnetismo. E não só nós, os seres humanos, todos os seres onde há vida, há o que Allan Kardec chama de princípio vital, que está incluso no fluido vital. Então, falar de vida é falar de magnetismo é falar de vida. Então, o magnetismo, em termos práticos, é a possibilidade que nós temos de permutar energias. E não apenas de doar, nós permutamos. Muitas vezes nós somos como se fôssemos uma máquina de diálise em que renovamos a energia do outro sem necessariamente desgastar a nossa. Em outros momentos nós precisamos fazer doações objetivas para tratar determinados problemas, determinadas doenças. E em outras situações, há algumas pessoas que estão congestionadas, estão com excesso de fluidos e não conseguem se desvencilhar. O magnetizador não só refina, como ele inclusive capta um pouco dessa energia excedente. E para aquele telespectador ou aqueles telespectadores que desejem, sejam curiosos, mas que também desejam se desenvolver, vamos dizer, educar esse seu magnetismo, até a favor das outras pessoas, o que você aconselharia a eles? A primeira coisa é conhecer Kardec, mas ler Kardec atento ao que ele diz, porque nós estamos num meio que não deveria fazer como está fazendo. A gente não fala mais de magnetizador, a gente fala de passista. A gente não fala de água magnetizada, a gente fala de água fluidificada. De repente a gente lê Kardec e está faltando alguma coisa, e não está faltando. Alguém mudou e mudou sem explicar nem o porquê nem o para quê. Essas mudanças alteraram muito a nossa percepção. Então a minha primeira sugestão é: conheça Allan Kardec, mas conheça não 5 obras, conheça toda, principalmente Revista Espírita.
E depois que você lê tudo com atenção, aí você vai descobrir que ele foi um dos maiores incentivadores do magnetismo. Depois disso, nós temos hoje, graças a Deus, publicação dos grandes clássicos. Nós temos desde a obra toda de Mesmer, temos Barão de Poté, temos Marquês de Puységur, temos Deleuze, temos La Fontaine, temos o Charpignon, que esse não está impresso, mas está disponível no meu site mesmo. Quem quiser, está disponível a tradução de um livro que Allan Kardec disse, antes de existir o Espiritismo, já existia um livro espírita, que é o livro do Dr. Charpignon. Então, nós tínhamos que conhecer essa base, que é a base clássica. E, por fim, virmos para o que hoje está se fazendo. Alguém pode me interpretar mal, mas infeliz ou felizmente, eu fui a pessoa que melhor escreveu sobre esses assuntos, porque como eu vivo nisso há mais de 45 anos e sempre trabalhei de forma teórica e prática, então eu pude não dizer isso é porque eu gosto ou porque eu não gosto. Isto é porque foi feito, foi confirmado, foi comprovado. Eu fico muito à vontade. A despeito de tudo, eu estou muito à vontade para falar que, por exemplo, o meu livro Cure-se e Cure pelos Passes é um livro muito bom de ser lido, apesar de que ele seja espesso. Mas por que ele é bom de ser lido? Porque eu já tinha 11 anos de seminários com conjuntos de perguntas que me faziam. E um dia a editora Martin Claret me pediu para escrever um livro. E eu já tinha escrito 2, eu não queria escrever um terceiro. Disse, não, mas faça um diferente. Aí eu me lembrei que eu tinha aquele arquivo de perguntas. Peguei aquelas perguntas, coloquei em ordem. E do total das perguntas que tem no livro, mais ou menos 85% foram perguntas do público. E as outras eu complementei só para ir fechar os assuntos. Então, neste livro, você tem uma abordagem geral do que é magnetismo. Mas, para ser mais honesto, você deveria conseguir uma cópia do livro O Passe. Não pelo livro só, mas pela bibliografia que ali está muito bem colocada para quem tiver interesse. Aos telespectadores, inclusive interessados, viu, Jacó? Vocês estão vendo aí no rodapé da sua telinha o site do Jacó Melo, assim como as capas de alguns livros que nós estamos exibindo para vocês aí. Jacó, e quais os perigos para as pessoas, vamos dizer assim, não educadas adequadamente para fazerem magnetização? Olha, magnetismo é uma ciência. Como qualquer ciência, ela pede estudo, conhecimento e experiência. Se você se mete a trabalhar qualquer ciência sem conhecimento, você está se expondo a riscos. E como os riscos envolvem terceiros, então os terceiros também estão correndo o mesmo risco. E esse é um perigo que a gente tem mais grave ainda quando se considera o passe como sendo uma prática simples. E eu me lembro sempre de um exemplo que eu vou deixar até aqui consignado. Um dia uma pessoa foi assistir um pianista muito bom e ele estava tocando sem precisar de partitura, mas ele tocou a peça perfeita. Quando terminou, alguém disse, como é que você sabe tudo isso? Ele disse, não, é muito simples. É tanto que, olha como é que eu toco. E aí ele vai e põe umas notas. É simples. Ele disse, não, mas eu não saberia fazer isso, eu nunca peguei num piano. Ele disse, não, mas é simples, depois que eu dediquei a minha vida a estudar. Agora é simples. Então o simples do passe, ele deveria ter sido encarado dessa maneira. Você tem que estudar, tem que saber, é uma ciência. Você gosta ou não gosta da expressão magnetismo, é uma ciência. E não tem como você desenvolver uma ciência sem estudo, sem pesquisa, sem experimentação, sem correr riscos, mas sabendo quais são os riscos que você corre. Como muita gente aplica passe sem saber nem de onde vem, nem para onde vai, aí a gente encontra coisas exóticas, a gente coisas sem explicação. Encontramos pacientes que vieram para passar de um problema e terminam caindo no outro maior. Jacó, passe espírita é uma denominação correta? É uma denominação. Correta, eu não sei, porque o espiritismo em si, ele não desenvolveu nenhuma técnica. As técnicas que nós espíritas desenvolvemos foram as técnicas que já surgiram e apenas ampliamos. Por exemplo, uma técnica que hoje é sofisticada se chama introjeção magnética. Ela é sofisticada porque não tinha nome, não tinha ninguém que falasse sobre isso, então é sofisticado o nome, é sofisticada a técnica. E onde é que a gente encontra isso? Marcos, capítulo 8. Jesus tirou então aquele surdo-mudo da multidão e enfiou os dedos nos seus ouvidos. Opa, enfiou os dedos nos ouvidos? Mas um dedo não entra num ouvido.
Então essa expressão queria dizer alguma coisa. Jesus estava introjetando um fluido para lá no cérebro acessar uma zona que tinha sido desarmonizada. E isto é uma coisa sofisticada, isto é uma coisa complexa. De repente, isso é antigo, é do tempo de Jesus. E agora? Só que naquela época ele fez, e parece que ninguém se lembrou disso. Passaram-se 2000 anos e essa técnica ficou perdida no tempo. Então hoje, de repente, ela aparece como sendo o suprassumo da novidade. E vai ser, porque como ninguém estudou, então até que a gente entenda, vai dar um tempo. Mas não tem novidade, é apenas algo que já existia, que agora a gente está resgatando. Jacob, continuando no passe espírita, ou chamado passe nas casas espíritas, no momento do passe, o que mais influi no resultado do passe? A competência do passista, no sentido do seu magnetismo animal, a competência do espírito mentor presente, ou o mérito do assistido? Bom, essas são as três partes envolvidas. Tem o mundo espiritual, tem o magnetizador e tem o magnetizado. Então, didaticamente está bem definido. O que importa agora para a gente saber quem é que influenciou mais é o que se objetiva. O mundo espiritual, ele atua de uma forma magistral, desde que você dê condições. Se você não dá condições, o mundo espiritual fica sem braços, ele fica sem a condição essencial. E eu estou começando a dizer assim, porque se eu digo simplesmente que a sua função é muito importante, parece que eu estou desprezando a do mundo espiritual. Não é isto. É que o mundo espiritual precisa contar com a sua participação. Sem ela, ele está prejudicado. Então eu não tenho como dizer que o mundo espiritual é mais importante e tirar a importância da sua participação. Então a sua participação é fundamental. E a do paciente talvez seja menos importante do que a gente imagina. Ah, mas o paciente tem que ter fé. E se o paciente não tiver fé, ele não vai ficar curado? Vai, porque a gente vê no exemplo da medicina. Você vai para um médico, não importa que você tenha fé ou que você não tenha fé. Ele vai lhe tratar e, dependendo, ele vai lhe curar. Não poderia ser na lei ética moral do espiritismo ou de qualquer outra religião você criar um nível de dependência em que você teria que ter algo que você não tem para ser curado. Onde muitas vezes, por exemplo, uma pessoa sem fé nenhuma é atendida, se cura e a partir daí é que ele tem fé. Se você exigisse como pré-condição ele ter fé, você não chegaria nunca ao resultado final. Então há um conjunto, não tem muito como a gente separar. O paciente ele tem que se permitir o tratamento. A permissão ao tratamento já é uma forma de fé. Eu vou deixar que você me trate. Então ele já se abriu para acontecer. Se você sabe o que você vai fazer, o mundo espiritual está ali junto. Tanto que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, pergunta: mas muitos magnetizadores não acreditam nos espíritos. E o que os espíritos responderam para ele? Mesmo que não acredites, os bons espíritos se associam contigo quando queres fazer algo de bom. Assim como os maus, quando queres fazer algo infeliz. Então, a associação dos espíritos, ela é condicionada à minha ação. Então, eu quero que fique bem claro, para que você não entenda que eu estou dizendo que os espíritos são secundários. Não, eles são fundamentais, desde que você faça a sua parte. Se você não fizer, acabou o trabalho deles. E o que você recomendaria, sobretudo para essas pessoas, esses medianeiros que estão começando agora no trabalho de passe, assim como também aqueles que possivelmente têm alguma dúvida, será que eu posso, será que eu não posso? Veja bem, se você está vivo, você tem magnetismo. Como a gente falou no início da nossa entrevista, não é, Nelson? Se você tem vida, você tem magnetismo, se tem magnetismo, tem vida. Logo, se você tem vida e tem magnetismo, de alguma forma você pode. Tem, num segundo momento, a outra análise. Tem pessoas que têm um poder maior e umas um poder menor. Quem tem o poder ou o dom maior, desenvolve com muito mais rapidez, muito mais fluidez.
Quem tem o mínimo tem que se esforçar mais. Mas não quer dizer que seja impossível ou fechado, está aberto. Para isso você tem que primeiro entender esse mecanismo. E eu sugiro, se você não quer ser um magnetizador de fato, que é apenas usar o magnetismo, a literatura de Allan Kardec é suficiente. Só que você vai entrar no embate. Os espíritos dizem por Allan Kardec que você procure os clássicos. Que tem magnetizadores que são muito bons para trabalhar cânceres, muito bons, melhores do que outros. Como tem magnetizadores que são excelentes para trabalhar dores, mas já não trabalham câncer. Tem outros magnetizadores que são muito felizes em tratamento do sistema nervoso. Outros são especialistas em trabalhar pele e assim sucessivamente. Só que isso não é opcional. Quando você vai sendo magnetizador, você vai percebendo que determinados tipos de doenças, determinados tipos de patologias se tornam mais fáceis e eficientes na sua ação magnética do que na do outro. Então lá na frente, um dia, a gente vai descobrir que nós teremos quase que como ramificações especializadas de magnetizadores. E o que é, para os nossos telespectadores, encapsular o câncer? Isso é uma técnica que a gente está usando bem mais modernamente. Isso sim, talvez seja uma novidade em termos de magnetismo. Antigamente não havia isso. Descobriu-se que com magnetismo a gente pode fazer muitas coisas, como por exemplo, e foi o primeiro passo para se chegar no encapsulamento, foi esse. Você tem um congestionamento energético, que de tempos em tempos ele se congestiona, por algum motivo. Muitas vezes a gente nem sabe por quê. Então você tem um órgão que está sempre submetido a um grande congestionamento. E você não pode andar com um magnetizador ao lado 24 horas para estar descompensando. Então, magneticamente, já se projeta e já se tem resultados de se criar drenos energéticos, que seriam pontos que funcionam. A gente usa o termo por similitude. Porque quando você faz uma cirurgia para evitar que a inflamação cresça ali naquele lugar, você põe um dreno para ficar saindo o pus. Então é um dreno energético para ficar tirando determinadas energias. Só que por enquanto isso não vai para o espaço. Normalmente os drenos, eles são colocados dentro dos próprios órgãos. Por exemplo, você tem um problema de bexiga, o melhor lugar que tem é você drenar para o canal de expelimento natural. Então muitas vezes você observa que a pessoa, quando vai urinar com um dreno energético, no caso um dreno magnético, que é a expressão que nós usamos, a sua urina muda de cor, às vezes muda de odor, porque mostra que tem mais um outro elemento ali, que não é só o elemento da própria formação da urina. Bom, depois que a gente descobriu que era possível, em alguns casos, que não é tão simples, mas é possível você colocar alguns drenos. Um dia alguém disse assim, mas o câncer, algumas vezes a gente trata e ele murcha. Por que ele murcha? E aí a gente começou a raciocinar, bom, então existe a possibilidade da gente envolvê-lo. Mas aí na hora envolver, como, então encapsula. Então surgiu a palavra, porque a gente sempre tem procurado isso, usar um termo que não complique o entendimento. Quanto mais direto, melhor. Então essa imagem ficou muito forte. Você encapsula o câncer, ou seja, põe o câncer dentro de um revestimento energético de tal maneira que ele não sai. Isso muitas vezes evita metástases e evita inclusive que ele continue se alimentando. Nem sempre se consegue 100%, mas os resultados indicam que vem grandes possibilidades. O campo de encapsulamento de cânceres é algo extremamente promissor. A surpresa médica deve ser muito grande. Será ainda, né? Ainda vai ser. Tem acontecido sim, pessoas que vão fazer cirurgia e tinha um documento mostrando o câncer de um tamanho, de uma extensão, e de repente o câncer ficou contido, reduziu. E os efeitos secundários praticamente desaparecem. Eles como que não se rompem, eles não agridem outros ambientes, eles não conseguem transitar. E isso é um avanço, sabe, que é algo que nos deixa extremamente felizes com essa possibilidade. Só que é preciso trabalhar muito ainda. Isso está numa fase, poderíamos dizer, historicamente muito inicial. Apesar de que isso já vem sendo aí experimentado há uns 8, 10 anos, e isso em termos de pesquisa é quase nada, mas a sinalização é ótima. Jacó, por falar tem muito o que fazer, a ciência está andando.
A ciência está se desenvolvendo. O magnetismo, que é uma das suas especialidades, ele será, talvez, aí a grande alavanca para esse avanço científico que nós estamos precisando no mundo das energias? Olha, o magnetismo já era para ele desenvolver esse papel há muito tempo. A sociedade humana, de uma forma geral, não quis. No caso, se deve isso muito à sociedade acadêmica. Não quis porque era um concorrente sobre o qual você não tinha domínio. Então, na hora que você tem que estudar anatomia, eu que sou o professor de anatomia. Na hora que você tem que estudar patologia, eu sou o professor. Na hora que você vai estudar magnetismo, mas você sabe e faz uma coisa que eu nem sei aprender nem ensinar. Então, isso escapou da minha mão, então não me interessa. Esse foi o primeiro grande problema do magnetismo. Saiu do poder, porque não era o magnetismo não é algo que você monte uma cadeira e forme um magnetizador. Muita gente já tem um potencial magnético, tem uma eclosão magnética muito alta e já resolve, mesmo sem saber o que está fazendo. O estudo viria complementar. Então, como o método acadêmico até hoje ele é sequencial, você tem um começo, um meio e um fim, o magnetismo fugiu desse padrão e a gente tem muita dificuldade. Como Allan Kardec teve dificuldade pedagogicamente na época, porque ele aprendia com pestalozzi, ele também tinha os seus lampejos de fazer algo mais eficiente, e ainda hoje a gente vê o modelo de pestalozzi, parece ainda é melhor do que os outros, porque continua sem ser aplicado, né? Então a gente termina querendo um padrão onde a gente tenha domínio. Então a sociedade, como uma forma geral, abriu mão. E depois isso ficou de bandeja na mão dos espíritas. E nós, espíritas, preferimos entrar na discussão. Não, isso não é espiritismo, isso é espiritismo, isso mais não é para ser assim, é para ser daquele jeito. A expressão que você usou, alavanca, é uma expressão, inclusive, que Allan Kardec também usou. É uma verdadeira alavanca. Só que uma alavanca, ela precisa de um apoio, um ponto de apoio, e de alguém que faça força lá no outro extremo. Aí você move o mundo. Mas onde é que está o ponto de apoio? O ponto de apoio nosso seria a base teórica do magnetismo e a base de Allan Kardec. Esse é o ponto de apoio. Aí, de repente, um ficou desacreditado pela própria ciência acadêmica e o outro, nós começamos a lapidar ele de uma forma equivocada. A gente começou a lapidar o diamante e deixou a pedra. Então, ficou invertido. E quem é que vai suspender essa alavanca? Ou quem é que vai pressioná-la para suspender o outro lado? Seríamos nós. Nós não quisemos. Então, a ciência ela começa a chegar lá. Por quê? Porque como o magnetismo é um dom natural, primeiro aspecto, e segundo aspecto, o magnetismo também tem o componente material, mineral, então você usa aí um dia você chega e pergunta, mas peraí, se de um mineral eu consigo, e aquilo que já chamaram de magnetismo? E aí quando a gente remonta na história do magnetismo, a gente vai encontrar que foi exatamente essa trilha, e que chegou num ponto alto com Mesmer, por isso que ele é bem referenciado. Mas logo em seguida o demoveram, ou seja, tiraram a base que ele tinha deixado, entraram mais para os aspectos excêntricos dele, que não eram tão violentos quanto disseram, e ainda com uma complicação promovida pelo próprio Mesmer. Mesmer ele deu uma bobeira nisso tudo. Quando ele viu que queriam destruí-lo, ele, em vez de insistir nas técnicas, ele resolveu discutir a briga. E aí ele rebatia a sociedade, rebatia a imprensa, rebatia os autores contra, e perdeu de dizer, olha, isso aqui você resolve assim. E isto resolve daquele jeito. Quando ele trata, no primeiro livro dele, ele trata o primeiro caso de terapia, foi de uma jovem que tinha uma amaurose na visão e que ia ficar cega, e por conta disso ela entrou em depressão, que na época se chamava melancolia. Ela entrou numa melancolia profunda e violenta. Ela ficou ao mesmo tempo depressiva e agressiva. E Mesmer então diz que tratou-a tratando do fígado e do baço. Olha, curiosamente, isso é o eixo esplênico. Quando a gente estuda hoje as repercussões dos problemas visuais, tendo num grande volume de vezes apoio no fígado, aí você veja que coincidência, entre aspas. Mesmer trata uma pessoa com problema na vista, tratando do fígado e do baço, e trata da depressão também, a melancolia, tratando do fígado e do baço. E ele faz a reversão do processo da amaurose
e tira a mulher da melancolia. Ou seja, de um único lance que ele fala, e que ele fala muito rápido, ele já abre ali um universo para a gente. Só que em vez de ele insistir nesse caminho, ele insistiu na briga. E na briga ele perdeu a oportunidade de ensinar, de orientar. Então, por conta disso, a gente perdeu a alavanca. Ou temos ainda a alavanca, mas falta a gente firmar o apoio, que é fundamental. A alavanca, ela pede, para ela funcionar, ela tem 3 pontos. A própria alavanca, o ponto de apoio e ela ter no outro lado extremo alguém para fazer a força devida. Com isso, você movimenta o mundo. Sem isso, não adianta você ter só uma alavanca. Jacó, interessante, né? Você falou aí um desdobramento até de vários temas que daria para a gente conversar aqui, que seria uma satisfação muito grande. Mas eu vou pegar um ponto que você falou. Você tem dito nas suas palestras, tem enfatizado bastante o nosso sistema esplênico. Fala para os nossos telespectadores a importância desse sistema no nosso contexto magnético. Muito bem. Todos nós que estamos nessa área, nós sabemos que temos centros vitais, chamados também de centros de força, e por algumas escolas de chakras. Esses pontos, eles são fundamentais como tanto captação de energia como exteriorização de energia. Um desses centros principais, que são muitos, mas dependendo da escola a gente tem 7, tem 13, tem 9, tem 10. Na escola espírita, vamos assim colocar, nós começamos com 7, vindo da proposta de um espírito André Luiz. André Luiz propõe então 7, 3 superiores, ou seja, 3 de alta frequência, 1 intermediário e 3 de baixa frequência. Só que dentro os de baixa frequência, tem um que sempre foi o primo pobre, que a gente deixou de fora, que é o centro esplênico. E esse centro esplênico, ele acessa nosso organismo na altura do baço. Então ele entra no baço, administra, em termos de órgãos diretamente, administra o pâncreas, o fígado e vesícula biliar, os rins e as glândulas suprarrenais. Quando tudo isso é administrado por um centro, a responsabilidade desse centro direta sendo incidente nessa estrutura, e nessa estrutura a gente tem um órgão como o fígado e como os rins, que são os grandes filtros do ser humano. Ora, se há uma descompensação nesses filtros, esse sistema descompensa. E o contrário também. Se o sistema se descompensa, ele deságua na desarmonia de fígado e rins. Então, a gente fica literalmente com um cinturão, que é um verdadeiro cinturão energético, que ele deveria funcionar como facilitador e até o transuinte, que permitiria o trânsito de energias, ele se fecha e aí começam as descompensações. Este centro esplênico, que ele entra aqui mais ou menos 2 dedos abaixo do que a gente chama de alto do estômago, sendo que de lado, a câmera deve estar mostrando, e só que nesse ponto apareceu depois uma outra novidade. Primeiro, a importância desse ponto, e segundo, que os outros centros, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico, todos eles abrem para frente. O esplênico, ao contrário disso, ele abre de forma inclinada, como que formando um ângulo de 45 graus. Ora, se você trabalha normalmente os passes aqui na frente, portanto, de frente para o centro, para você ter uma boa eficiência no esplênico, você teria que inclinar a mão para trabalhar ali do lado. Isso é um detalhe mínimo, bobo, mas que se você não aplica, você perde rendimento e muitas vezes não chega onde você quer chegar. Quando se começou a trabalhar o centro esplênico nessa feição, aí foi que se ficou muito mais evidente o quanto ele é importante no sistema vital como um todo. Aí depende do sistema esplênico, depende de filtragens, depende, em termos de sistema, o sistema linfático, depende o sistema imunológico, ou seja, tudo passa por esse centro, tudo. E esse centro, ninguém quase falava nele. E não era só no Brasil, nem só no meio espírita. Ninguém quase falava. Então ele passava, porque até por diferenças de escolas, o pâncreas, na maioria das escolas, ele é colocado como regido pelo gástrico. E realmente tem tudo a ver. O gástrico tem incidência sobre o pâncreas, sim, mas ele não pertence ao sistema chamado gástrico, ele pertence ao sistema esplênico. Quando isso fica mais visível, você diz, opa,
Então, a estrutura aqui está modificada. Você vai chegar numa nova realidade. Aí você diz, mas isso era o mesmo elemento. Sim, mas só que ninguém trabalhava esse elemento desse jeito. Então, isso foi um ganho fenomenal para o magnetismo saber da importância do centro esplênico. Jacob, você tem falado a respeito do magnetismo animal como sendo campos energéticos não só em nós humanos, mas também nas plantas e animais. As plantas tendo campo energético ou tendo o magnetismo, né, é possível nós, seres humanos, talvez, aliando o nosso magnetismo através também do magnetismo vegetal, conseguirmos do que a planta pode fazer para nós como remédio? Lógico que sim. Olha, você veja, se a gente já pega o que hoje existe, você tem os florais, você tem a própria homeopatia, você tem os trabalhos direto com as plantas que não são só os florais, ou seja, você já tem um universo que já descobriu que isso é potencialmente vigoroso. A dificuldade que a gente tem é que a gente ainda trabalha, isso é uma visão muito pessoal, não está em nenhuma escola de ninguém. A gente ainda trabalha muito eu vou usar uma palavra forte, muito no sentido de maceração e não de extração da energia. Então a gente quer tirar sempre a energia por maceração e não por um refinamento que você me pergunta qual é esse refinamento, eu nem saberia lhe dizer. Mas as energias das plantas, elas têm uma sensibilidade diferente. E a gente observa assim, você contrata um jardineiro, ele poda direitinho, ele deixa tudo certo, lindo, perfeito e maravilhoso. Mas depois a planta parece que ficou meio lenta, ela começou a murchar algum cantinho que nunca tinha murchado antes. Aí você fala, mas o que terá sido? E fica uma incógnita. Aí no outro dia você chama o jardineiro, mas ele não pode ir, ele mandou um ajudante dele. Aí vem um ajudante que é mais relaxado, né? Isso por uma coincidência. E aí ele cortou, mas nem deixou tão certinho, tal. Mas era o que ele sabia fazer e fez e foi embora. Quando você chegou, disse, rapaz, o cara não fez do jeito que eu queria, mas já que está assim, deixa. Aí você vai ver, 2 dias depois, as plantas estão cheias de vida. Peraí, mas então quer dizer, o organizado é ruim e o desorganizado é bom? Não, não foi porque foi organizado ou desorganizado. A energética com que um trabalhou é diferente da do outro. E a interação com o meio também é outra coisa. Então, na hora que tem todas essas mudanças, altera, porque se não fosse assim, não seriam campos energéticos, campos vitais. Então as plantas têm a sua vida. Teve já uma obra não espírita que foi decantada aí, no mundo todo, as plantas falam. Como conversar com as plantas. E as plantas respondem. Isso é um trabalho de pesquisa científica. Ora, então ali tem um sistema. O que nos cabe agora seria aproveitar. Você veja uma rezadeira, ela usa uma planta. Mas ela usa uma planta ainda num sentido menor, que é o sentido de catalisação. Ela usa como referência, olha, passei tantas vezes, a planta murchou muito, é porque estava muito carregado. Se a gente filtra isso, peraí, então aqui está carregado. Aqui está aqui tem uma planta. Como a planta murchou muito, então é porque aqui tinha muita energia, o quê? Energia densa, concentrada. Mas por que morreu aqui? Morreu porque essa energia veio e voltou. Veio e voltou. Enquanto ela estava sendo trabalhada, ela fulminou essa planta. Depois de tantas sessões, você passa a mesma planta, agora nova, passa na mesma pessoa e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Depois de tantas vezes está lá a planta intacta. Por quê? Porque já não tem energia, portanto não tem o que impactá-la. Então essas são as situações que nós temos com as plantas. Podemos viver muito melhor com elas. Tem exemplos na história de romances, de escritas, de pessoas que se abraçam com árvores. E as árvores identificam isso, e se elas vivificam. E quando você está na pior, elas doam-se de energias para você. Então é que a gente ainda está muito, muito mal assessorado nesse tipo de energética, mas é uma energia fabulosa. Jacob, você falou a respeito da terapia TCM. O que vem a ser isto? Esta expressão ela surgiu com a pessoa que trouxe a ideia, que é um amigo nosso muito querido, um bom magnetizador,
Ivan de Souza, da cidade de Itabuna, na Bahia. Eles tinham uma experiência de pessoas que estavam com pernas muito inchadas e quando está associado a diabetes, isso se torna muito mais grave. E eles fizeram umas experiências trabalhando os membros inferiores e deu resultado. Então, como já tinha na época o TDM, que era a terapia da depressão pelo magnetismo, ele chegou e disse: Jacó, então agora eu tenho a TCM, que é a terapia da circulação pelo magnetismo. Só que naquela época o TCM se empregava apenas nos membros inferiores. E ele disse: Jacó, por que você não escreve? Eu digo: não, a teoria é tua, você sabe, então você escreve. Mas ele nunca quis escrever. E ele até hoje ele diz: por que você não escreve? Nesses dias eu vou ter que escrever, porque hoje já existe um modelo bem mais seguro de como trabalhar o TCM. Então o TCM é uma terapia que visa trabalhar a circulação. No primeiro momento, a circulação periférica é inferior, mas hoje a gente já trabalha todo o sistema circulatório. Foi modificado um pouco da estrutura básica dele, porque já que era só para membros inferiores, depois você consegue abrir mais, então já teve algumas alterações. Mas é um modelo bem curioso e que tem dado resultados. Então, pessoas que têm inchaços, que dependem de muito diurético, e você tem uma mudança do quadro muito boa. Então, o TCM é isso, a terapia da circulação pelo magnetismo. E, a propósito, a gente fala nisso nos seminários. Eu faço muitos seminários no Brasil e fora do Brasil, todos os anos. Mas, às vezes, as pessoas me perguntam: mas se a gente quiser fazer um seminário maior? Porque quando eu viajo, normalmente eu faço seminário de um final de semana. E lá em Natal eu faço um seminário com 3 finais de semana seguidos. Então, a gente vê com muito mais detalhes, com muito mais riqueza. E como lá eu tenho, entre aspas, o laboratório, as pessoas que fazem o curso, elas podem assistir também o que a gente faz. Então é uma oportunidade bem grande, só que ocupa 2 semanas com 3 finais de semana. Sempre, desde já de alguns anos ficou definido. É no mês de janeiro e no segundo, terceiro e quarto finais de semana de janeiro. Porque o primeiro às vezes está perto do ano novo, para a gente fugir do problema do ano novo, né? Então é sempre segundo, terceiro e quarto finais de semana em janeiro, em Natal. Normalmente, quando dá nessa época, de agosto para setembro, na minha página, que é www.jacobmelo.com, sem BR, pelo amor de Deus, porque se você colocar BR não chega lá. Então, jacobmelo.com, aí a gente publica. Vai sair na semana seguinte, na próxima semana, já vai estar nessa página como fazer para ir participar. E vai muita gente do Brasil, já teve gente de fora, já teve gente do Uruguai, já teve gente do Canadá que vem para Natal para fazer o curso. Não é um curso sobrenatural, é bem simplório, porque a gente pega do zero, vai até o fim, mas deixa uma base muito boa para quem quer começar. Então, se você que está assistindo tiver algum interesse, lembre-se, janeiro, segundo, terceiro e quarto final de semana, em Natal. A gente diz que é em Natal, mas na realidade é em Parnamirim, que é o município colado com Natal. É onde temos nossa instituição, que é o Lar Espírita Alvorada Nova. Na minha página, jacobmelo.com, você tem todos os dados do Leão, e a partir da próxima semana você terá os dados também do curso 2017. E para quem não vai a Natal, não pode, por 1000 motivos, o custo é alto, todo ano a gente filma o seminário inteiro, e onde eu vou, eu levo o seminário em DVDs. O deste ano deu 9 DVDs. Então, lógico, não é estar no ambiente, é diferente, você vai assistir num DVD, e também não é um DVD profissional, é uma filmagem relativamente boa, mas uma filmagem caseira, vamos dizer assim. A vantagem é que você vê exatamente como é, não tem corte, não tem censura, não tem nada, tá lá do jeito que foi. E, se quiser, também tem isso. Se você não pode, não está onde eu estou com os DVDs, nem vai a Natal, mas quer adquirir, é bem fácil. Tanto você pode escrever para o meu e-mail, como pode escrever para o e-mail da minha editora, que publica os meus livros, que é Vida e Saber, tudo junto, @gmail.com. E eles mandam para você pelo correio. Jacob, num dos seus livros, você se refere à depressão, né, como a dama do inexistir.
Fala para nós o que é isso. Veja, eu tinha lido um livro, antes de escrever este, chamado Demônios do Meio-Dia. Um autor norte-americano que teve a coragem monstruosa de experimentar todas as possibilidades que chegaram ao alcance dele de vencer a depressão. E eu achei curioso aquele nome, Demônios do Meio-Dia, que era a forma que ele se expressava ao ataque que lhe vinha da depressão. E eu disse, olha, pela experiência que eu tive com depressão, para mim não é essa dama da meia-noite. É uma dama do inexistir. Por quê? Porque tudo que você quer, você no mesmo momento não quer. Tudo que você pensa que é, na mesma hora não é. Tudo que você acha que você gosta, você detesta. Então eu vivia isso. Nossa, eu não queria ficar sozinho aqui na sala, mas eu também não queria que chegasse ninguém. Eu queria dormir, mas não quero dormir. Eu queria ficar acordado, mas eu também não queria ficar acordado. Então, você começa a acontecer o inexistir, que é o indefinido. Então, tudo que você quer, você não quer automaticamente. Tudo que você pensa, você refaz, no sentido contrário. E quando, de repente, me veio essa ideia, a dama do inexistir realmente é uma dama, que ela vem, te ataca, e você, com ela, você não é mais coisa nenhuma. Então, veio esse nome, porque essa foi a minha grande dificuldade com a depressão. Entender o que era a depressão, que eu só entendi depois que eu sofri. Até eu sofrer, para mim, era uma doença, era alguma coisa, muitas vezes eu dizia o que todo mundo diz, não, se você quiser, você sai disso. A gente acha que é uma vontade mal resolvida, e não é, é algo muito grave, em que você se sente totalmente inexistente perante você mesmo, e por conta disso você não tem esperança, você não tem nada. Então eu acho que foi uma expressão muito apropriada, apesar de que muitas pessoas se perguntam por que, outras não gostam, mas também tem muita gente que sofreu depressão. Quem sofreu depressão diz, Jacó, você acertou em cheio, exatamente porque é isso que a gente vive, é alguém que chegou e inexiste, todavia toma conta de você. Aqui no Visão Espírita, vai o meu recadinho desta hora final. Mas lógico que eu quero ter mais vida para a gente se encontrar muitas outras vezes. Eu queria falar com você que, por exemplo, sofre de depressão. A depressão tem cura. Um livro meu tem exatamente esse nome. A depressão tem cura. A questão é que muitas vezes a depressão ela tem sido encarada de uma forma que eu não vejo tão feliz. Pense bem. A depressão ela atinge o corpo e atinge o espírito. Entre o corpo e o espírito existe um perispírito, que dependendo da linha religiosa que você esteja, você pode ter outros nomes, mas no fundo é isso, você tem um corpo, uma alma, e no meio dos dois tem um outro elemento. A depressão, muitas vezes, eu posso dizer, na grande maioria das vezes, está radicada exatamente neste elemento. Qual é o problema? Você tem tratamento para o corpo, e você tem tratamento para o espírito, quando lhe dizem, ore, seja bonzinho e tal. Então isso lhe arremete lá para cima. Tratar do corpo é você tomar química, tomar remédio. Arremete você aqui para baixo. E o elemento que liga os dois ficou fora do contexto. Esse é o equívoco que precisa ser corrigido. Na doutrina espírita, usando do magnetismo, aí sim nós temos condições reais de atacar esta zona. Se você quer se livrar da depressão, não precisa você ser espírita, não precisa você acreditar, não precisa nem ao menos você ter qualquer ideia religiosa. Agora, procure quem trabalhe esta zona, que trabalhando esta zona vai gerar em você um conforto tão grande que você vai dizer, eu não acredito, ninguém me tocou, ninguém me deu remédio, ninguém aparentemente fez nada. E nossa, eu estou vivendo de novo. Então a depressão ela tem cura. Agora, não é um modelo qualquer. Tem que ter alguém que saiba e que, sabendo, faça o que você precisa. Se você tem alguém que lhe ama, que lhe quer bem e quer lhe ajudar, mas não é espírita, mas gostaria de lhe ajudar, pode? Pode. Lógico que você vai ter que, a pessoa, no caso, que vai te ajudar, ela vai precisar ler um pouco para poder entender o mecanismo. No caso, eu tenho um livro chamado A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que é um livro que qualquer pessoa lê e entende. E sabe o que fazer, porque eu digo passo a passo
Como Fazer para Vencer a Depressão. Lendo esse livro e tendo um mínimo de noção de técnicas de magnetismo, mas eu não tenho nenhuma técnica, não tem problema. Tem um outro livro chamado Cure-se e Cure pelos Passes, ou então Manual do Passista. Nesse você tem a explicação de como as técnicas são. Então você lê no A Cura da Depressão o que deve ser feito. As técnicas, se você não tem em outro canto, leia um desses 2 livros que eu falei e você vai ter a técnica. Qualquer pessoa de amor com você, que queira lhe ajudar, que queira de fato fazer você sair da depressão, ela pode. Acredite, ela pode. E você pode até nem acreditar, mas se permita que alguém lhe ajude e você vai vencer. E você, quem sabe, um dia vai me escrever, jacomelo@gmail.com. Jacó, eu assisti tua entrevista no Visão Espírita. Olha, você mudou minha vida. Não terá sido eu, mas terá sido a sua decisão ou a decisão de quem vive com você em lhe ajudar. Porque eu te garanto, é possível sim. Dê-se essa oportunidade e você vai viver muito bem. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por estarmos juntos e até qualquer hora dessas. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho. Quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola. Quero aprender, o amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo